Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero fazer uma reflexão sobre a importância do cuidado com o corpo, do quanto isso é mais espiritual do que a gente pensa às vezes, né? Eu quero olhar para esse tema a partir da vida de Jesus, de como ele se relacionava com o corpo. E se a gente olhar para o ministério de Jesus aqui na Terra, né, esses 3 anos que ele passou agindo, cumprindo propósito, a gente vai ver que grande parte dele, talvez a maioria desse tempo, ele passava restaurando o corpo das pessoas. Os milagres eram restaurações na saúde física, no corpo, para que as pessoas pudessem atingir o seu propósito, para que as pessoas pudessem viver o seu propósito. Tinha uma mensagem implícita aí, que para cumprir um propósito, você precisa de um veículo que te leve a ele. O corpo é esse veículo que conduz ao propósito. E a gente vê na própria vinda de Cristo a esse mundo, porque pensa aí comigo, né? Deus tem todo poder, Deus é todo poderoso. Ele podia ter salvo a humanidade, ele podia ter cumprido o propósito de salvar a humanidade, completado esse propósito por meio da sua palavra, dizendo, como ele criou todas as coisas dizendo haja luz, e haja separação, e ele fazia isso por meio de palavras, mas para cumprir o seu propósito de salvar a humanidade, ele enviou o seu filho, que é o seu corpo de Deus encarnado para cumprir o seu propósito. Foi Cristo vindo a essa terra. E Cristo vem a essa terra, vive com hábitos, com um estilo de vida que nos ensina a viver. E ele agora vai até a cruz, e antes de ir à cruz, ele naquele momento da ceia, ele parte o pão e diz: olha, isto é o meu corpo que é partido por vós. E ele está sinalizando que ele estava agora subindo para o Pai de novo, ele havia cumprido, ele cumpriria o seu propósito, mas que ele agora edificaria uma igreja que é o seu corpo. Então entenda aí, ó, quando Deus quis salvar a humanidade, ele veio em um corpo. Agora, quando ele sobe, quando Cristo é ressurreto e assunto ao céu, ele deixa um outro corpo, que é o seu corpo, na verdade, o mesmo corpo, mas agora por meio da igreja. Porque qual é a mensagem que está implícita aí? Que para cumprir o propósito é necessário um corpo. Então Cristo edifica a sua igreja. Ele está cumprindo o propósito por meio do corpo. E tudo que Deus fez, ele fez por meio de Cristo, que é o seu corpo. Mas tudo que Cristo faz, ele faz por meio da igreja, que é o seu corpo. Então olha como é importante, na visão do Cristo, o cuidado com o corpo. E olha que interessante, ele diz que, Paulo vai dizer, né, que os maridos devem cuidar das esposas como Cristo cuida da igreja, que é o seu corpo. Então, olha que mensagem que está implícita aí. Está uma mensagem de relacionamento, de marido e esposa, mas também tem uma mensagem dizendo, peraí, cuide do seu corpo como Cristo cuida da igreja, que é o corpo dele. Se Cristo cuida e alimenta, cuida bem do seu corpo, que é a igreja, você também deve ter um cuidado com o seu corpo, porque ele é o veículo que te conduz ao seu propósito. Cuidar do seu corpo afeta o cumprimento do seu propósito espiritual. Eu gosto de lembrar de uma ocasião que aconteceu na vida de Robert McCheyne, aquele pastor que tem um legado incrível, mas ele faleceu muito cedo, aos 29 anos. E ele, no leito de sua morte, muito jovem, ele disse assim: Deus me deu uma mensagem para entregar e um cavalo para que eu entregasse essa mensagem. Eu matei o cavalo e agora não tenho mais como entregar a mensagem. Olha como isso é potente, como isso é importante, porque o corpo é esse veículo que nos conduz ao seu propósito. Sabe que tem muita coisa que você podia estar vivendo e que você pode viver ou que você pode não viver, deixar de viver
porque você não está disposto, porque você não tem vitalidade, porque você não tem saúde para isso. Então, é seu papel, é meu papel cuidar do corpo, cuidar desse veículo para que o propósito seja atingido. Se a saúde física, e eu não estou dizendo que ficar doente é pecado, eu não estou dizendo que nesse corpo, que é um corpo caído, carnal, nós não vamos ter aflições, doenças, nós não vamos ter impossibilidades, e nós não vamos ver ele se deteriorar, vamos ver tudo isso, mas no que cabe a nós, poxa vida, se Cristo passou tanto tempo do seu ministério restaurando o corpo das pessoas, nós não temos o direito de deteriorá-lo, nós não temos o direito de negligenciá-lo, nós temos que cuidar da nossa alimentação, do nosso sono, da nossa atividade física, nós devemos isso porque é esse veículo que vai nos fazer vivenciar os propósitos de Deus. Puxa vida, quantos propósitos de Deus estão aí aguardando por você, mas é esse veículo que vai te conduzir até Ele. Então, cuide do seu corpo. O seu corpo é uma parte importante do corpo de Cristo. O corpo aponta para Cristo, o corpo aponta para a mensagem do Evangelho. Então, se tem um povo que deve ser zeloso pelo seu corpo, esse povo é o povo cristão. Você deve honrar aquilo que Cristo fez por você. Então, que essa mensagem amplie aí o seu entendimento sobre saúde, você veja que você glorifica a Deus na forma como você come, porque quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, não seja como aqueles que entendem, não, o que importa é a vida espiritual. Não, a vida espiritual também é manifesta pela forma como você lida com o seu corpo, porque é o seu corpo que te conduz ao propósito. Que você entenda aí essa mensagem e passe a se relacionar diferente com o seu corpo para a glória de Deus, tá bom? Deus abençoe.